melhor forma e hora de se conectar é quando você está numa frequência alta. E as pessoas buscam a conexão quando elas estão desesperadas, que é uma frequência baixa. Quando a sua frequência está baixa, você não carrega nada, sua oração não passa do teto. Então, o que você tem que fazer? Você tem que treinar essa conexão diária, justamente indo para um cantinho onde você fica tranquila, fecha os olhos, coloca a mão no seu coração, pensa no seu anjo da guarda. Quando você pensa no seu anjo da guarda, ele vai te proteger de falsos mentores. E aí, mentalmente, você fica ali conectado. Agora, tem que passar a barreira do ego, que é a sua parte que fica pensando demais. Por isso que essa conexão, né, quando você fecha os olhos, realmente tá ali naquela conexão, naquela vibe gostosa, aí você tá carregada energeticamente falando, eletromagneticamente falando, para conectar com uma espiritualidade maior. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Meu Momento Místico, conteúdo produzido pela WeMystic Brasil. Eu sou a Vivi Peterson, sou jornalista e astróloga e sou eu quem te faço companhia por esta jornada de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Se você estiver acompanhando o nosso podcast de qualquer plataforma de áudio, convido que corra no nosso canal do YouTube, pois hoje recebemos aqui, nos nossos estúdios e por um bate-papo esclarecedor também, a terapeuta Cristina Long. Olá! Tudo bem? É um prazer. Obrigada pelo convite. Seja muito bem-vinda ao podcast. Obrigada. Nós da WeMystic estamos muito felizes, né, de tê-la aqui, até abrindo, né, os trabalhos em 2025. Cristina, 28 anos nessa jornada? Agora fez 29 anos. E como começou tudo isso? Bom, começou, eu fui para a faculdade, comecei a fazer faculdade de psicologia, e aí, de repente, eu percebi que eu precisava de fazer algo mais. Estava passando também por muitas situações e comecei, literalmente comecei a atender, fazer um curso atrás do outro, fui me formando e estou nessa jornada desde então. Fui agregando cursos e mais cursos e foi nessa descoberta. E fui nessa descoberta. Você fala sobre epigenética. Sim, esse é um dos trabalhos principais que eu faço. E o que seria? A epigenética vem do ramo da biologia, né? E trabalha literalmente a mutação dos nossos genes. Na epigenética da parte emocional, que é o que eu faço, que eu trabalho para mudar os traumas emocionais, as travas, a gente faz a mudança de dentro para fora. Então, basicamente, a epigenética, ela transforma, é uma explicação, né, para você transformar a sua vida através de um outro ponto de vista e de um outro ambiente interno. Porque, por exemplo, quando uma pessoa passa por um trauma, internamente ela vai sentir muitas coisas, né? Isso fica gravado nela, ficam as memórias emocionais. A epigenética explica que essas memórias emocionais travam a vida da pessoa para o resto da vida. A pessoa realmente passa a ser outra pessoa depois que ela teve aquele trauma, por exemplo. Então, quando você mexe nessas memórias emocionais, e aí através da epigenética, eu criei um método para isso, né? Que chama-se um método Long. Você desconecta a pessoa daquela memória emocional. E aí a pessoa consegue, a partir daquilo, ser uma pessoa diferente novamente. Ou seja, a pessoa que ela era antes ou a pessoa que ela gostaria de ser. Então, é uma desconexão daquilo que te trava, daquilo que fez você sofrer, daquilo que faz você achar que você não pode. E é muito legal esse universo, né, onde você consegue realmente fazer uma mudança. A epigenética, então, é a base do método Long. Isso. E como que surgiu esse método? Bom, eu já estudava bastante questões relacionadas a isso, como, por exemplo, hipnose, programação neurolinguística, há muitos e muitos anos. Quando eu descobri a epigenética, eu fui para os Estados Unidos, me especializei lá, né, com o Joey, um cara que chama Joe Dispenza, que todo mundo conhece. Que legal, sim. E aí eu entendi que você podia mexer mais profundamente nessas memórias emocionais. E é um método tão rápido, porque em pouquíssimas sessões, em até 5 sessões, hoje, na época eu fazia 10 sessões, hoje eu consigo já fazer em até 5, a pessoa consegue se desconectar daquela versão que ela não quer mais, mas que ela não consegue no dia a dia se livrar, né? Porque, imagina, a pessoa passou por um trauma, a partir do momento que ela passou por aquele trauma, ela passa a ter um comportamento reativo àquele trauma, onde ela vai ter um comportamento de defesa. E ela passa a ficar encolhida, insegura, com medos, ela passa a evitar aquilo.
Mas esse método e a epigenética, ela também, ela atua, por exemplo, quando a gente fala de trauma, a gente está pensando em alguma coisa abrupta. Traumas e travas. Eu Crenças, trabalho por com as exemplo, duas. também. Isso, Ah, aí tá, são ok. travas, Aham. porque o trauma é quando foi realmente uma coisa muito impactante. Agora, Certo. trava, a pessoa trava por vários motivos. Sim. Por exemplo, alguém te falou uma coisa que te impactou, você trava. A partir daquele momento, você não consegue mais ser o que você deveria ser. Perfeito. Então, a gente desconecta esse momento. E é bem interessante, vou dar um exemplo. Sabe quando uma pessoa tem medo de cachorro? Sim. Então, ela tem o medo de cachorro, é racional, ela sabe. Quando ela vê o cachorro, fisiologicamente, o corpo dela vai mostrar muitos sinais. Ela trava, literalmente, ela treme, dependendo da situação ali que a pessoa está sendo exposta, ela vai ter uma reação fisiológica, né? Uma cadeia de hormônios vai atuar naquele momento. Quando você desconecta essa trava ou esse trauma, essa reação hormonal no corpo não acontece mais. Aí a pessoa consegue ser racional, olhar para o cachorro e lembrar, não é o mesmo cachorro, não é a mesma situação, eu não preciso ter medo, agora eu tô seguro, o cachorro tá preso, o cachorro é pequenininho, entendeu? É como se você trouxesse uma racionalidade em cima de alguns processos emocionais. Não é trazendo uma racionalidade, eu estou dizendo que esse é Quando você desconecta, você vai ter automaticamente esse processo acontecendo. Não é que você vai escolher fazer isso. Entendo. Esse lado que funciona automaticamente quando você tem medo, por exemplo, e você trava, fica com medo, fica com vergonha, é um processo inconsciente. Você, quando viu, por mais que você fale assim, eu vou em tal lugar, vou falar tal coisa e eu não vou sentir tal coisa. Quando chega lá, você já sentiu. Então, quando você desconecta, a pessoa ela vai ter uma reação diferente. Olha só. É automático. É muito legal. A pessoa fala, ai, Cris, nossa, eu não sei o que você fez, mas não tô sentindo. Eu não sei o que você fez. Eu consegui pegar o avião e não senti nada. Esqueci de ficar com medo. Isso é muito bom. É muito legal. E aí você falou que até em 5 sessões dá para resolver, dependendo da trava, do trauma. Mas geralmente é bem rápido. E quais são os mais pedidos, assim, de tipos, né, que eu digo de... Tem muita gente que vem com medos mesmo, medo de agulha, medo de, sei lá, de voar de avião, medo de alguma coisa que viveu, insegurança também, medo de falar em público, tem muita gente que vem com medo de falar em público. Geralmente são medos reais. E na parte mais emocional, as inseguranças mesmo. Relacionamento e por aí vai. Insegurança de falar, insegurança de se expor, insegurança em relação a uma ideia que a pessoa tem, acha que não é merecedora, né? E a pessoa, ela reage diferente, aí ela não faz o que ela tem que fazer, porque ela tem aquele medo que a palavra insegura, né? Insegurança é a pessoa se segura, né? Todo inseguro se segura. Olha só, verdade. E aí a pessoa, ela não consegue ser o que ela deveria ser, o que ela gostaria de ser. Isso impacta completamente a vida de uma pessoa. Você acredita que a gente traz crenças de origem genética e espiritual? Crenças herdadas. Sim, nós temos as crenças herdadas dos nossos pais. Quando, por exemplo, você é criado por uma mãe medrosa, automaticamente você aprende a ver a vida pelo ângulo dela. E aí você se torna medrosa também, porque você está ali respirando. Até os 7 anos, a criança ela não tem esse filtro de perceber, olha, será que isso é real ou não? Ela simplesmente absorve. Né? Então, essas são as crenças herdadas. Temos crenças também de vidas passadas, muitas vezes, que não são exatamente crenças, mas atuam como crenças, porque automaticamente você tem um medo que não sabe de onde vem. Né? Aí, geralmente, quando a pessoa ela tem um medo que não sabe de onde vem, pode estar numa vida passada. E tem as crenças que são geradas pelas coisas que as pessoas passam na vida, né? Pelas coisas que elas fazem, coisas que elas vivenciam e, de repente, a partir daquele momento tem um desvio. A pessoa nunca mais é a mesma porque aquilo impactou ela, que é bem comum. É bem comum. Adquiridas, né? Adquiridas, exatamente. E você também tem um trabalho junto a essa parte da espiritualidade. Sim. Certo? Sim, essa parte não... Tentei fugir. A gente tenta, né? Eu briguei muito com essa parte, E a gente vai entrar um pouquinho nesse assunto, falando sobre o intermédio das práticas, né, de intermédio com a espiritualidade. Você podia explicar pra gente um pouquinho? Sim, o mundo espiritual é um mundo lindo, né, que tá aí à nossa volta o tempo todo. Então, eu desde pequena tenho esse dom, né, de ver vidas passadas, me comunicar extrasensorialmente.
E até então eu tinha muito medo quando eu era pequena, porque eu via coisas, eu sentia coisas e ninguém me explicava. E na minha família super católica, eles simplesmente achavam que aquilo era... Ajeitavam. Tipo, bobeira, deixa ela aí, né? Amiguinho imaginário. Exatamente. Daí, depois de um tempo, eu comecei a... Quando eu já estava na faculdade, eu comecei a perceber que aquilo que eu estava vendo na faculdade não era aquilo exatamente que eu queria ajudar, né, nas pessoas, com as pessoas. E aí eu fui estudando esse mundo espiritual, paralelo àquele mundo, né, que é muito mais científico, que eu fui, né, que eu expliquei antes. E aí eu fui indo, eu tive épocas que eu trabalhava mais a parte espiritual, mais a parte racional, emocional, até que depois da pandemia, completamente, eu assumi essa parte bastante com os mentores espirituais, e é o que tinha que ser, né? Então, aí, você vem esse trabalho até hoje. Eu faço isso até hoje, o dia inteiro respondendo as consultas, as perguntas aos mentores, as pessoas perguntam, né, diretamente. Canalização de falecidos, eu faço toda essa parte de comunicação extrasensorial com os mentores espirituais e eu ensino as pessoas a atuarem nisso também. Ensino elas a acessarem os mentores espirituais, as vidas passadas, tem um treinamento para isso, já desde 2002 esse treinamento. Mesmo se a pessoa não tiver a clarividência, a clareaudiência... Então, a mediunidade todo mundo tem, né? Sim. Não é algo especial, você vai desenvolvendo. Então, o treinamento ele serve para você entender sua mediunidade, para você ir desenvolvendo, porque são algumas partes. A primeira parte é a comunicação, a conexão. Você tem que se conectar, começar a sentir, perceber como que você sente essa espiritualidade. Aí depende do seu aparelho, depende do seu tipo de mediunidade. Uhum. A segunda parte, a segunda fase é a comunicação. Como que esse mentor ou mentora traz informações para mim? É muito particular de cada pessoa, de cada mentor. E a terceira parte, que é a parte mais importante, é a parte onde você precisa interpretar da forma correta, né? Que senão, hoje em dia, as pessoas viajam, né? Tudo é lindo. Ai, meu mentor é isso, aquilo. Gente, é muito, sabe? Muita viagem. Muita gente achando também que recebe mensagens de mentores e, na verdade, não são mentores. Exatamente. Tem alguma coisa aí. Muitas vezes é ego, né? A pessoa, ela tem a necessidade de mostrar uma coisa linda. Total. E, na verdade... Sim. Não serve para nada. E, Cris, como que você pode aconselhar, por exemplo, uma pessoa que está se desenvolvendo espiritualmente, mas que encontra ainda uma certa resistência à ajuda espiritual? Tem alguma maneira da gente perceber que a gente está resistindo a essa conexão? Então, é que assim, quando a pessoa começa a resistir, ela tem que olhar para as crenças dela, né? Ela tem que olhar para essa referência que ela teve de certo e errado. Primeira coisa, porque você teve uma referência de certo e errado, onde você ouviu que é errado fazer tal coisa, ou que vem de uma determinada fonte, aí você está tendo uma outra fonte, você acha que está errado. Eu vou dar um exemplo meu, né? Que foi uma coisa que eu resisti muito e que super, assim, quando eu parei de resistir, super funcionou e é bem interessante, que é quando eu comecei a fazer as canalizações de falecidos, de entes queridos, né? Uhum. Então, assim, eu aprendi como referência que existia psicografia e que isso vem do espírita kardecista somente. E aí, quando eu me peguei fazendo de outra forma, eu falo, nossa, é estranho, né? E aí, por muitos anos eu resisti. Por quê? Porque na minha cabeça, não, tá errado, vão me julgar, parari, parará. E um dia, meus mentores falaram assim, olha, não existe só uma única forma. Uhum. Você vai precisar entender que as pessoas precisam entender que não existe uma única forma. Algumas pessoas vão rejeitar, outras vão achar isso ou aquilo. E foi quando eu comecei a fazer. Então, o que eu fiz, pegando esse exemplo, né, que você perguntou, o que uma pessoa pode fazer? Ela tem que analisar de onde veio essas crenças que ela tem que é certo ou que é errado. Que fonte ela bebeu? Será que essa fonte, essas pessoas, esses lugares que a pessoa frequentou, eram lugares que sabiam o que estavam falando? Esse é o ponto, porque a gente ouve e recebe, né, aquilo que ouviu sem colocar prova ali, sem buscar outra fonte. E isso acontece muito. E hoje em dia a gente tem tantas informações e tantas coisas que a gente vai bebendo de várias fontes e não sabe exatamente se é idôneo ou não. Aí é um amiguinho que leva. O que você acha sobre isso? Então, as pessoas precisam aprender a pensar.
Será que isso que eu estou ouvindo faz sentido? E eu ensino lá no meu treinamento o seguinte: ouvir uma coisa que é legal, mas que você está na dúvida, vai buscar de outras fontes a mesma questão. Pega lá o tema e procura o fulaninho da Silva, o outro, falando da mesma coisa. Porque as pessoas sempre vão colocar as crenças pessoais. Sempre. É que nem uma escola, né? O professor, ele vai falar lá, ensinar a criança, ele ensina com as crenças pessoais dele. A visão Mas dele, cadê né? a base disso? Cadê a coisa pura? Então, você tem que estudar a coisa pura. Eu faço filosofia, né? E na filosofia a gente aprende muito isso, né? Cadê a base? Porque você vai ter sempre a pessoa floreando em cima. Você pega um texto e dá para várias pessoas, cada pessoa vai interpretar aquele texto de um jeito. Sim, exato. Então, quando você precisa aprender uma coisa, realmente você tem que ir em várias fontes falando da mesma coisa. Aí você vai tirar a prova sozinho. Aí o seu coração diz. Aí você sente. Você sente. Você sente que aquilo não era bem assim, que a pessoa falou, às vezes, aquilo para prender, né? E tem gente que literalmente fala, tem que ser de tal jeito. Senão, né, você tem que fazer meu curso para você aprender. As pessoas tem algumas que são assim. Isso, então, e aí... Então, você tem que tirar a prova. Você tem que buscar essas fontes. Não pode parar de buscar, né, Cris? Acho que as pessoas querem, hoje, pela facilidade da comunicação, das redes sociais, as pessoas estão muito acostumadas a esperarem as coisas caírem no colo, né? Exatamente. Fica muito preso em buscar. Exatamente, porque você teve referências de certo e errado desde quando você nasceu. E até os 7 anos, você engoliu essas referências sem parar para pensar se elas estão certas ou não. Exato. Aquilo tornou sua Você base. só aceita, né? Você só aceita. E você tem que aprender, poxa, será que aquele tiozinho que falou tanta coisa para mim, será que ele estava certo? De onde vem essa fonte? E quando a gente ouve uma pessoa que pseudamente é uma autoridade, a gente acha que aquilo é lindo. E aí você simplesmente recebe aquilo. Tem que ver se faz sentido. Exato. E as pessoas não aprenderam a fazer isso. Não. E acredito, assim, que a gente esteja um pouco longe disso ainda, exatamente por conta dessa facilidade toda. Né? E dos falsos mestres. Aí tem pano pra manga, ainda mais de podcast. Tem. E me fala uma coisa, Cris. Nessas mensagens canalizadas, você já deve ter feito várias. Muito. Mas você se recorda de alguma que foi bem difícil de passar a mensagem? Ou algumas, né? Não, vira e mexe tem. Porque, por exemplo, na mensagem canalizada livre, a pessoa manda a foto dela e o primeiro nome. Eu não conheço a pessoa. Nunca vi. Eu olho lá, me conecto com a pessoa e eles começam a falar. Eu falo. Só que a grande maioria das pessoas, é natural isso, vem buscar uma mensagem legal, bacana, né? E tem mentor que fala, olha, você tem que parar, que você está fazendo tudo errado, você é a pessoa, basicamente, que está errando, né? E aí conta todo um contexto. Essas mensagens eu, particularmente, acho um pouco mais difícil, porque a pessoa veio buscar algo legal e ela recebe uma bronca. E eu tenho que passar. E eu passo, com o meu jeitinho eu passo, né? E as pessoas depois dão um depoimento, tem muitos depoimentos, e as pessoas falam, ai, Cris, eu entendi. Tá certo, eu precisava ouvir isso. Olha só. Então, tem coisas que são difíceis, né, de ouvir. Mas agora eu já peguei o jeito, né? Já fiz mais de 100 mil mensagens. 100 mil? Muitas. E aí você tem um ritual, assim, que você faz? Um dia específico, um momento? Como é que é? Sim. Bom, eu faço todo dia, né? De manhã até de noite. Dia. Porque tem muitas. Quando eu abro a agenda, vem muitas. Vem muitas mesmo. E aí, assim, eu tenho um lugar, né? Onde eu faço uma abertura, uma preparação. E vou fazendo, né? Aí, quando eu vejo que a energia, às vezes, dá uma pesada, porque aí, dependendo dos mentores que vêm, muda, né? Aí, eu mudo, a minha energia muda. Aí, eu paro. Aí, faço de novo uma oração, pego meus incensos, pego todo... Aí tem que pedir ajuda. Tem vários recursos que eu uso ali. E eu faço. As de falecidos são mais difíceis, porque você vai até dar risada, mas eu não consigo fazer de olho aberto. Não, imagina. Eu só consigo fazer de olho fechado. Não, mas as normais eu consigo fazer. Quando eu faço uma canalização, por exemplo, eu comecei a fazer agora para o ano novo, né? Quando eu começo a fazer, eu consigo fazer de olho aberto. Eu olho a foto da pessoa, me conecto e gravo. Eu gravo uma mensagem, né? No WhatsApp. As de falecido eu não consigo fazer de olho aberto.
Olha só. E aí elas são um pouquinho mais difíceis para mim, porque dependendo da situação, né, do estágio que o falecido tá, vem um mentor, explica. E às vezes também a pessoa que perdeu o ente querido, ela quer ouvir que ele tá lindo e maravilhoso e às vezes não tá. Exatamente. Então essas são difíceis. Essas são difíceis, porque aí como que você fala para aquela mãe que o filho dela não tá bem? Daí eu não falo exatamente com todos os detalhes que eu vejo, mas eu conto, olha, ele está ainda no momento onde ele precisa olhar para aquilo, ele não está aceitando, mas tem um mentor próximo esperando ele. Eu vejo umas cenas, às vezes eles mostram vidas passadas do porquê que aconteceu. É uma missão, né, Cris? É bem, nossa. E você tentou fugir? Eu tentei fugir muitas vezes, muitas vezes, muitas vezes. Então, e aí nessa questão de fugir, me lembra de fazer um gancho aqui com uma outra pergunta, que são o tal dos karmas. Né? Sim. Então, a gente tem o conceito de karmas variados. Por diversas religiões, filosofias, dogmas, achismos. E a minha pergunta para você é justamente isso. Se você acha que algumas questões que a gente passa aqui são karmáticas? Olha, ou tudo? Eu acredito que nós temos desafios, eu gosto de chamar de desafios, que a gente tem que passar. Então, você não foge de algumas coisas que são seu destino, passar por certas coisas. Que a sua alma precisa passar. Às vezes você dá uma desviada, mas aquilo volta para você. Então, isso tudo que é um desafio é difícil, né? Porque você não quer olhar para aquilo, batalha, você não quer viver aquilo, você quer fugir daquilo. Então, esse lado é ruim. E eu sempre falo, quanto mais você resiste, piora, né? E como você resiste? Você não aceita, você não quer olhar para aquilo, você acha que é injusto, você acha que é errado. Então, por exemplo, eu peguei agora uma moça que ela tem filhos com deficiência, mais de um, e ela falou outro dia, poxa, isso é tão injusto, por que comigo 2 vezes, né? Tipo, raio cai de novo, né? Na mesma cabeça. E ela falou, eu sou tão legal, eu sou tão boazinha, eu sou tão isso. E essa moça já veio fazer outras consultas comigo e os mentores já mostraram, olha, em primeiro lugar, você tem uma missão com eles. É uma missão muito bonita com eles. Mas ela falou, eu não quero, tá difícil, né? Então, assim, enquanto a pessoa resiste, todos os dias aquilo se torna um pesadelo para ela. Um desafio. A partir do momento que ela encontra naquilo, uma bela e bonita lição, um belo e um bonito aprendizado, tudo muda, né? Aquilo se torna um dharma. Fica mais leve. Mas as pessoas resistem e a gente não pode julgar, porque é difícil, né? Falar é fácil. Falar, ó, tenha resiliência, relaxa, respira. Mas quando a pessoa tá passando por aquilo todos os dias e por 10 anos, é muito difícil. São os questionamentos que a gente traz, né? E é engraçado, porque às vezes quem acredita, né? Então a gente pode estar aqui com pessoas que estão assistindo e ouvindo a gente que não necessariamente acreditam em vidas passadas, mas tem certas coisas que é justamente isso. Você faz, você vai, enfrenta um caminho de serve o outro, é isso, resiliente, tal. E certas coisas que acontecem que a gente não tem explicação. Muitas coisas. E é bonito olhar para isso. Essa parte eu gosto de fazer. Quando as pessoas vêm já com uma situação, por exemplo, eu tenho uma deficiência, ou tal coisa aconteceu na minha vida, essa parte eu adoro. Porque aí os mentores explicam a conexão com uma vida passada, ou a conexão com algum passado da pessoa, ou às vezes dessa vida, às vezes a explicação está na sua infância. E isso é muito legal, porque daí para a pessoa cai um monte de ficha. E quando cai um monte de ficha, aquilo te preenche e aquilo te fortalece. Você fala, então tá bom, então eu vou continuar firme, que faz todo sentido. E não faz sentido para mim. Para mim é sempre uma lição, mas para a pessoa faz muito mais, né? E às vezes os mentores vêm com umas coisas que eu falo, que essa fase eu também já passei, mas no começo, há alguns anos atrás, eu falava assim, não vou falar isso pra pessoa. Tipo, o mentor às vezes traz uma explicação, fala, nossa, nada a ver, né? Mas aí eu falo. E aí a pessoa fala assim, poxa, Cris, obrigada, porque trouxe uma explicação e uma coisa que só eu sabia.
Só eu, minha família sabia e assim, fez todo um sentido. Por exemplo, eu atendi um cara que veio fazer consulta das perguntas aos mentores, veio fazer várias perguntas da vida dele, principalmente profissional. E eu respondi, e no meio dali das perguntas, o mentor estava falando assim, fala para ele que ele foi um grande músico numa vida passada. Tipo, e aquilo não tinha nada a ver, um cara é um empresário, ele estava fazendo perguntas normais, assim. E aí, no finzinho, eu falei assim para ele, olha, estão pedindo para eu te falar uma coisa, que eu não sei onde você vai encaixar isso, porque eu também não entendi onde isso vai encaixar. Mas você foi um grande pianista numa vida passada. E aí, eu descrevi uma cena que estavam mostrando. Aí, ele voltou e falou assim, Cris, eu amo música. E é um dos meus grandes problemas, porque eu virei um empresário e larguei essa parte. E aí, enfim, ele explicou toda uma situação ali que tinha uma conexão. De alma, né? Mas aí o mentor falou que ele podia fazer aquilo como hobby, não precisava ser um grande músico hoje, né? Mas para ele trouxe uma resposta que para mim não fazia nenhum sentido, mas para ele fez. E Cris, como que você assim, eu sou super curiosa com isso agora eu vou fazer várias perguntas sobre isso. Pode fazer. Mas por exemplo, é o tempo todo, não é o tempo todo, não imagino que seja, mas como que você reconhece a presença de um mentor num ambiente, por exemplo? Porque quando eu me conecto, eu peço essa permissão. Tá. Aí eu... Mas em ambientes comuns, assim, isso não é tão fácil. Às vezes acontece, só que aí eu fico quieta. Aí eu não vou chegar lá e falar, fulana... Tem uma pessoa aqui do seu lado? Não, aí não. Só se for uma coisa assim muito impactante que eu falo, olha, eu tenho que falar. Inclusive aqui, teve um dia que eu estava ali sentada na recepção e aí tinha um cara que eu nunca ouvi falar, né, que é um outro cara que trabalha ali. E aí eu estava vendo um indiano com ele, assim, um indiano magrinho, com uma roupa, com aqueles turbantes e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E assim, nunca vi o cara e cheguei para ele depois e falei, olha, você tem um mentor que é um indiano e falei, olha, eu não sei porquê, mas eu vou falar isso para você. Como eu estava num ambiente que eu sei que as pessoas aceitam, eu falei, abertas. Eu vou falar. Uhum. E ele falou, o meu avô era um indiano e ele fundou um centro, não sei o que lá das quantas, e aí começou a contar a história do avô. Eu falei, então tá bom, então era só para você saber. É que às vezes fica mais forte para você falar, mas geralmente em ambientes comuns, assim, você vê e não fala. Não, eu cometi esse erro, quando eu tinha por volta de uns 20 e poucos anos, eu cometi por um tempo esse erro de começar a falar tudo que eu via. Aí eu entendi que eu não tinha que falar, a não ser que a pessoa perguntasse, pagasse a consulta. Então, hoje, quando a pessoa paga a consulta, por exemplo, chamada de vídeo, a pessoa está pagando. Então, assim, tá ali. A pessoa paga para ouvir. Agora, quando não é isso, eu fico quieta. Por exemplo, de família, de amigos. Eu finjo demência, assim. Falo, deixa a pessoa quebrar a cara. E nós temos... Até de filhos. Não falo. De filhos você não fala? Não falo. Não. Se eles não perguntarem, perguntam, não falo, porque senão eu vou virar uma grande intrometida, né? Eu vi vida passada com filhos eu tenho 3, né? Que até hoje eles não sabem e não vão saber. Mas você não tem Impactaria nenhum tipo eles. de... Então, mas aí que eu pergunto, não tem nenhum tipo de... Eu vou usar essa palavra, não é essa palavra, mas é o que... Punição, entre aspas. Não é punição, mas assim, algum tipo de chamada. Não, porque... Eu sou oraculista também, né? Legal. Então, quando eu tiro... E quando eu aprendi, quando eu comecei a atender, uma das coisas mais que ficou bem forte, assim, pra mim você tem que falar o que sai. Mas aí você tá na consulta. Ah, sim. Você tá falando de pessoas... Você tá falando de pessoas que... Porque eu, por exemplo, às vezes eu chego perto de uma pessoa e eu já sinto alguma coisa, já vejo, já tá claro. Você fala de pessoas que não perguntaram. Não perguntaram. Na consulta é diferente. Na consulta, quando a pessoa paga, seja a consulta via chamada de vídeo, mas seja a consulta das perguntas, que sair. Eu falo. Né? Por isso que eu falei, tem coisas que é mais difícil de falar, mas eu acaba falo. Tem que falar. Não, aí eu falo. Sim. Eu só não vou falar para pessoas que não perguntaram. Sim. Entendeu? Aí não. Desafio, né? Porque às vezes fica batendo, eu imagino que deve ficar, às vezes... E eu tenho alguns amigos que perguntam, assim, mais diretamente, me fala. Mas aí, muitas vezes eu ouço, a pessoa não quer saber de verdade. Só quer testar. Ou não tá afim de olhar realmente. Então, aí eu
eu vou pegando essa medida. Depois a gente vai conversar, porque eu estou a fim de saber muito ativamente, inclusive. Fica muito interessante. E, Cris, a gente tem um mentor, vários mentores, como é que Você pode ter, geralmente a pessoa tem pelo menos um mentor ou mentora, mas você pode ter vários ao longo da sua vida, alguns que ficam desde o começo, pode ser, né? Pode ser, são hipóteses. O mentor pode ficar do começo ao fim, ou ele pode vir para uma missão específica. Vamos supor que você é uma médica, seja uma médica, e você vai ter um mentor que só vai atuar ali na sala de cirurgia. Então, ele não precisa passar a sua infância com você. Depois que você se forma, ele vem ali para aquele momento, naquela egrégora, para atuar. Então, vamos supor que você falou, você é oraculista, aí você fez um curso de oráculo e depois fez outro. Você pode ser que tenha mentores diferentes para esses momentos, que não são os mesmos. Sim. Aí, por exemplo, se tiver uma cigana, que ela vai atuar só ali, com você. Sim. E aí, você tem mentores que conhecem o seu plano reencarnatório, e que vem desde o... Isso, e que vem para te ajudar em alguma coisa, mas que também podem se afastar se você fugir daquilo. Aí vem um outro para tentar te ajudar. Mas são mentores que vêm para essa vida? Ou, por exemplo, eles podem me acompanhar de outras vidas também? Não, de outras. Geralmente o mentor é alguém do passado. Geralmente é alguém do seu passado em algumas vidas ou em alguma vida. Olha só. Para ser mentor, só tem uma regra. Ele tem que ser mais evoluído que você. Mas isso não significa que ele terminou toda a evolução dele. Então, pode ser que na próxima vida, ele faça o contrário. Você mentore ele, se você conseguir subir de nível, digamos assim. Ou vocês podem vir juntos numa vida. Às vezes, o mentor está ali te mentorando para você chegar num nível, para depois os dois encarnarem juntos para fazer algo. Que bem legal. A gente tem uma visão... Não é uma visão, né? É uma das visões pelos filmes, né? Espíritas. Sim. Então, a gente tem uma ideia que pode ser aquilo. Então, pode ser de uma outra forma, tudo aquilo que mostra. Eu costumo dizer que não tem uma única forma, né? As pessoas gostam de engessar tudo. Ai, mentor é sempre tal coisa. Não, depende. Depende da sua missão. Dependendo da sua missão, você vai ter mentor ali específico para aquilo. Que legal. E aí, depois pode ser que ele mude, porque você não está mais naquela missão, ou você precisa de mais. Então, toda vez que você faz uma iniciação, você recebe um mentor. Olha só. É. E como que a gente se conecta melhor com os mentores? Porque a gente tá, inclusive, é um assunto, né, muito agora, fim de 2024, começo de 2025, a gente fala muito sobre, na astrologia, quem vai reger 2025 é Júpiter. Sim. Que é um planeta espiritual, que é um planeta muito magnético. Então, ele é muito... Tudo que ele toca, ele expande. Ótimo. E isso é bom, né? Isso é ótimo. É aquilo, né? Dependendo do que a gente for vibrar. Mas muito vem se falando sobre 2025 ser um ano de despertar coletivo. Sim. Mais ainda do que foi em 2020, mais ainda do que foi anos 80. Então, nós teremos aí, sim, uma trajetória nesse ano de pessoas que estarão né, nesse despertar até de uma forma meio perdida. É um ano de mudanças. Um ano de mudanças. Então, como, né, quem estiver nesse processo, se conectar melhor com seus mentores? Então, a conexão é interessante, que eu sempre falo, eu explico o seguinte lá no meu treinamento. A melhor forma e hora de se conectar é quando você está numa frequência alta. E as pessoas buscam a conexão quando elas estão desesperadas, que é uma frequência baixa, né? No desespero, a pessoa está no medo, está no desespero, está na raiva, está no pelo amor de Deus. Isso, na angústia, na tristeza, e aí a frequência está baixa. Quando a sua frequência está baixa, você não carrega nada, sua oração não passa do teto, né? Então, o que você tem que fazer? Você tem que treinar essa conexão diária, justamente indo para um cantinho onde você consiga... Você pode botar uma música, por exemplo, onde você fica tranquila, fecha os olhos, coloca a mão no seu coração, pensa no seu anjo da guarda. Quando você pensa no seu anjo da guarda, ele vai te proteger de falsos mentores que podem se aproximar. Olha né? Só. Então, você pede essa proteção e aí, mentalmente, você fica ali conectado. Agora, tem que passar a barreira do ego, que é a sua parte que fica pensando demais. Né? Por isso que essa conexão, né? Quando você fecha os olhos, realmente está ali naquela conexão, naquela vibe gostosa, aí você está carregada energeticamente falando, eletromagneticamente falando, para conectar com uma espiritualidade maior. E aí você recebe insights.
E aí você aprende, por exemplo, lá no meu treinamento, eu falo que é nessa hora que você aprende a fazer uma pequena pergunta e observar o que vem de resposta. Às vezes vem uma vozinha dentro da sua cabeça com a sua própria voz. Depois de algumas horas que você fica nessa energia, em até 12 horas a resposta pode vir através da boca de outras pessoas. Uma coisa que você acessa de repente, tem lá uma coisa escrita. É essa conexão. Que interessante. E aí depois vem a comunicação, que é mais difícil, como eu disse, que você tem que aprender a ter o bate e volta. Aí você tem que entender como o seu mentor atua. É isso que eu ia te perguntar. Como que os mentores se comunicam com a gente, naturalmente? Então, depende do seu... Depende dele. Não, depende do seu... Não, eles sempre se comunicam. Depende de como você vai receber essa comunicação, depende da sua mediunidade. Então, quem é audiente, por exemplo, vai ouvir. Você ouve dentro da sua cabeça, como se você mesma estivesse falando. Aí você tem que distinguir quando é você e quando é o mentor. Quando é você está elaborando, pensando, toda numa história, você tem começo, meio, fim. Quando é o mentor, vem como um bloco rápido. Alguém do nada fala, fecha a janela. É mentor. Geralmente é uma ordem. Ou vem, assim, uma coisa muito clara que você não estava pensando. Geralmente é mentor. Né? E aí a outra forma é você buscar uma resposta, também você se fecha não, né? Se conecta, busca essa resposta e aí você fica atenta nas próximas horas. E de repente você entra no elevador, alguém te traz a resposta assim de bandeja. De repente você lê em algum lugar. Então, essas sincronicidades também dá, mas de sonho é mais difícil, sabe, Vivi? Porque depende muito de como a pessoa vai interpretar, né? Às vezes é muito confuso. É muito confuso. Quando é sonho com mentor, assim, bem clássico, você lembra do sonho como um aprendizado. Como se você estivesse numa escola, num lugar, ouvindo algo e aquela lição está muito clara. Você não tem que decifrar. Entende? É diferente de você ter que decifrar que a galinha que passou voando tinha um tênis, a galinha de tênis. Sonhos esquisitos com detalhes. Exatamente. É esse tipo de sonho. Porque o sonho a gente até falamos algumas vezes sobre a questão do inconsciente, aquilo que você precisa curar, aquilo que você, né? A sua psique busca. Isso. Então, realmente, pode ser mais desafiador você identificar se é um sinal do mentor ou se é alguma coisa que eu preciso curar, por exemplo. Porque o sonho, ele é um canal, sim, mas você tem que treinar e doutrinar esse canal. Então, por exemplo, você tem que aprender a ir dormir pensando nisso nos últimos 5 minutos. Você tem que deixar um caderninho do lado. Assim que você perceber que você acordou, você não pode se mexer. Você percebeu que está acordado, tenta revisar aquilo que está muito ali na sua mente. Aí depois, muito lentamente, devagar, se acorda e faz umas anotações. Aí depois você vai buscar o significado. Mas é um treino, né? Geralmente a gente acorda e já levanta. Não tem como. Exatamente. E como que você, se é possível, né, você não é misturar, mas é unir as técnicas às quais você trabalha? Então, isso para mim foi um grande desafio num primeiro momento. Hoje em dia, basicamente, as pessoas, atuo muito no treinamento, né, todos os dias, porque tem um grupo VIP, só eu, a única que respondo lá, e atuo nas consultas. E muitas vezes o problema da pessoa é totalmente emocional. Não é espiritual, só que a pessoa está buscando uma ajuda espiritual, né? Então, quando eu vejo que a pessoa dá essa abertura, eu mostro para a pessoa aquilo que ela tem que olhar, né? Então, eu mostro, e aí o recado do mentor, aquilo que vem do mentor, vai agregar naquilo. Mas aí eu mostro o caminho, aí a pessoa tem que ir lá e tem que trilhar o caminho, entendeu? De buscar uma informação, de buscar um curso, de se desenvolver, de fazer isso ou fazer aquilo. Você acha que muitas pessoas terceirizam, talvez, os desafios da vida em cima do corpo espiritual? Totalmente. As pessoas buscam uma pílula mágica. Elas querem que você resolva tudo, elas não querem olhar. Elas têm resistência em entender realmente o que está acontecendo. Elas buscam viver, muitas vezes, a resposta que elas gostariam que fosse, né? A resposta. Então, a pessoa busca aquilo que ela quer ouvir, né? Você, como oraculista, é isso. A pessoa, ela quer a confirmação daquilo que ela quer que seja. Ela não quer ouvir a verdade. E muitas vezes, quando está ali outra coisa, ela acha que você não é uma boa cartomante, né? Uma boa oraculista. Ela vai achar que você está errada, porque ela não queria ouvir aquilo. Então, as pessoas buscam muito essa pílula mágica. A gente vê
engraçado, né? Eu não sei, nos atendimentos, você falou que cada, né, tem muito a questão de medo de certas coisas. Você, como profissional de saúde mental também, a gente nunca viveu uma época como agora, onde as pessoas estão muito Alienadas. não só alienadas, mas assim, as questões emocionais, elas estão meio fora de controle. É. Eu não sei se são os estímulos, se foi da pandemia para cá, se foi muitas pessoas indisponíveis emocionalmente, mas aí não só amorosamente falando, mas nas relações, Sim. né? Então, você acha que é uma questão do meio ao qual, a época ao qual a gente está vivendo? Ou, de repente, sim, nós estamos vivendo um grandíssimo karma coletivo, onde fizemos coisas horríveis nas vidas passadas? Não, o meio influencia demais, né? E hoje em dia a mídia, as pessoas ficam o tempo todo alienadas, né, com a mídia, e aí a pessoa não aprende a pensar, e aí ela quer a solução, e a mídia bota naquela ideia do lindo, maravilhoso, do príncipe encantado que não existe. Então as pessoas estão confusas. Quando você chega nesse despertar, onde você para perceber as coisas, aquilo tudo não te encanta mais. Você não cai mais em ciladas. Você não acredita na primeira coisa que falam. Você para de achar que tudo é do jeito que estão pintando. Aí você, em termos de saúde mental, você começa a ir para o seu eixo. Você começa a se equilibrar. Porque você para de acreditar em coisas que são falsas, né? Um exemplo, sabe? As pessoas estão acreditando em ganhar dinheiro fácil. Tem gente que ganha? Tem. Mas é uma a cada, sei lá, quantas mil pessoas. Entende? E as pessoas ficam achando que aquilo é uma receita fácil e não é. Que serve para todo mundo. Você conhece alguém que ganha dinheiro super fácil assim? Não, todo mundo tem que trabalhar. Só que as pessoas acreditam numa mentira. E vende-se essa mentira. E quando a pessoa vende essa mentira, ela fica milionária, né? Vendendo a ideia. Só que o método que a pessoa vende não funciona. Uhum. E aí você vê a pessoa desesperada e ela cai naquela cilada porque ela não observa. Porque ela só acredita ali nas poucas palavras, já compra o negócio, por exemplo, e não observa. Uhum. Então, quando você desperta, você para observar tudo. Você nunca mais acredita no que você está ouvindo. Você vai acreditar no que você está vendo. E isso faz a pessoa voltar pro equilíbrio. Mas sim, nós estamos numa época que as pessoas estão totalmente desequilibradas por justamente não estarem alienadas. É tanta coisa que elas não conseguem parar para pensar e analisar. É uma coisa em cima da outra. É uma coisa em cima da outra. Então, elas só querem aquilo. E não percebem em si. Você falou que você estudou com o Joe Dispenza, né? Uhum. E o Joe, ele conta num dos livros dele, que é Você é o Placebo, que fala justamente sobre como ele começou, né? Um acidente. Um acidente que deixou quase ele A história dele é né? fantástica. E uma coisa que me chama a atenção nesse livro é sobre realmente o poder que a mente tem. De você acreditar, Sim. você condicionar a sua mente ao seu favor. Sim. Por que as pessoas têm tanta dificuldade com isso? Porque elas não entendem exatamente isso. Esse é o ponto. Porque, na verdade, Vivi, você não consegue atrair o que você deseja. Você só atrai o que você vibra. Então, quando as pessoas enxergam essas fórmulas, elas acreditam que elas vão ficar pensando e vão conquistar, mas não. Elas têm que trabalhar com a autoimagem. O Joey mostra muito isso, que você tem que mudar a sua imagem interna a respeito daquilo que te aconteceu. E muitas vezes você tem que olhar para a realidade. Quem é realmente aquilo? Quem é aquela pessoa? O que realmente aconteceu? Onde eu tô? Qual é o momento que eu tô? Em que fase eu tô da minha vida? Quando a pessoa olha para a realidade, aceita aquilo, sem lutar contra aquilo, e entende que tem um caminho, mas é um caminho, um passo depois do outro. Processo. É um processo. Aí a pessoa começa a meditar. Nesse processo de meditação, a pessoa começa a ganhar essa força interna, e aí ela começa a sair daquilo. Mas é um processo, né? Não é um milagre. As pessoas não querem passar pelo processo, né? Exatamente. Elas querem contratar, se elas pudessem, elas contratariam alguém para fazer abdominal por elas. Eu sou uma pessoa sempre fui muito racional, assim, no sentido de...
Até tem algumas questões, eu me abri à espiritualidade recentemente, e tem algumas questões que você fica ainda assim, Resistindo. ok, tal, ok. E 2024 para mim trouxe exatamente isso, essa quebra de Padrão. vamos quebrar isso aí. Entender que tem algumas coisas invisíveis que acontecem. Sim. Mas, por ser muito racional, eu sempre tive muita dificuldade também de silenciar o pensamento. Mas esse é o maior desafio. É você dominar a si mesmo. Quem consegue dominar a si mesmo, domina a própria vida. É o maior desafio. E aí você tem que aprender, você tem que buscar os seus recursos que funcionam para você, porque às vezes não funciona. Funciona para mim, não funciona para você. Uhum. E o Joe fala muito disso, né? O Joe, ele medita no mínimo 1 hora por dia, né? E ele fala que no começo aquilo para ele era um pesadelo. Depois ele aprendeu, ele nem percebe o tempo passando. E quando você vai para um treinamento dele, você faz lá, ele fala, agora nós vamos meditar por 1h30. Aí você fala, nossa. Como, né? E aí você entra no processo e parece que passou 5 minutos. É muito legal. Essa questão de você treinar a sua mente para ver aquilo que você realmente quer, né? Aquilo que você quer atingir. Ele fala muito das questões de saúde, né? Acho que foi o início dele, então Sim. por isso. Sim. Mas Ele é hoje- biólogo, né? Então, A epigenética eu vi é uma no livro. especialidade da biologia. Mas hoje as pessoas elas estão muito em busca de melhorar também seus padrões de vida, financeiro, de trabalho, de relacionamento. E tudo começa pela mente. Exatamente. Eu, particularmente, com esse universo da mente, eu amo, né? Porque eu comecei a estudar esse universo com 14 anos, quando me parou um livro nas mãos que falava que eu podia ter a vida que eu quisesse. E aquilo para mim falou, uau, vou lá, né? E eu comecei realmente a atrair muitas coisas, muitas coisas. Eu tenho uma mente muito forte nesse ponto. E aí, quando eu fui para parte, né, da parte espiritual, assim, de magia, junta as duas coisas e fala, nossa, coisa acontece. Mas, assim, dominar essa parte exige também uma coisa que as pessoas não aprendem, que é a disciplina. Então, eu falo o seguinte, bota na agenda. Lá, quando você tem um horário com o dentista, você não bota na agenda? Uhum. Bota na agenda, horário de meditar, horário de se conectar, horário de ter um momentinho para você. Bota na agenda e fica lá naquele horário, até você começar a se acostumar com aquilo. Porque é um processo, não é um dia só, você tem que fazer continuamente. E a meditação que você fala é você silenciar, talvez, os intrusivos e focar naquilo? Tem várias formas de meditar, né? E é muito difícil você ficar no silêncio interno, né? Então, eu trabalho e ensino as pessoas lá no treinamento a fazer uma meditação ativa. Uhum. E aí, a gente usa um fone de ouvido com uma música que você goste muito, que eleva muito a sua frequência. Não importa a música. Pode ser música do Roberto Carlos, não importa. Okay. E aí, quando você tá naquela vibe boa, a sua frequência tá alta, você tá feliz por causa daquilo, certo? Naquele momento, você aprende a mentalizar o que você quer, sentindo como se aquilo tivesse já acontecendo. E aí você tem vários truques. Você coloca a língua no céu da boca, você olha no ângulo esse ângulo aqui de 100 e poucos graus, porque aí você entra em alfa rápido para depois entrar em teta, que é quando você reprograma a mente. Você pode engolir um copo d'água, tomar um golinho d'água. Então, quando você começa a fazer esse processo, você começa a perceber que e o Joey, ele explica o seguinte, que quando você faz 5 minutos, 10 minutos de meditação por dia, aquela frequência que você gerou, que é a tal da coerência cardíaca, né, que você trabalha com eletromagnetismo, aquilo perdura por aproximadamente 12 horas. E se a gente junta isso à parte espiritual, é bem interessante, porque eu falo o seguinte, que quando você pede ajuda espiritual, ou você faz uma oração, você se conecta de verdade com a sua espiritualidade, aquela frequência que você gerou daquele ser que se aproximou de você, também fica no seu corpo por aproximadamente 12 horas. Então, são energias que se juntam. E aí o que acontece? Você fica mais calmo. Você fica mais responsível, você observa mais, você sai dessa alienação, desse automatismo. E se você faz isso todo dia, você se torna uma pessoa mais consciente das coisas. Você começa a observar mais. Logo, você começa a ir para o controle de si mesmo. E quando você faz essa visualização, ele fala muito sobre o sentir. Porque é tudo sentir. Tudo sentir. É o a sentir. chave
A é o chave sentir. verdadeira é o sentir. Você não atrai o que você quer, que seria aquilo que você fica imaginando. Você atrai o que você sente que você pode ter. Então, eu, Cris, trabalho todo o emocional das pessoas, porque é o seguinte, para você sentir que você é merecedora, você tem que mudar toda a sua crença a respeito de não ser merecedora. Uhum. E aí vem da sua história de vida, né? Vem das coisas que você vivenciou, das coisas que te falaram. Então, é todo um trabalho, assim, inteiro que você tem que fazer para poder chegar nesse ponto. E a verdade, quando... E isso, acho que no livro tem, do Você Placebo, se eu não me engano, faz tempo já que eu vi, quando você fecha os olhos e que você imagina alguma coisa que você quer. Eu me imagino em Paris agora. Então, eu consigo me ver em frente à Torre Eiffel, por exemplo. É porque isso, em algum espaço de tempo, isso já está acontecendo? Sim. O tempo, ele acontece simultaneamente. Na verdade, quando você acessa algo assim e aceita, aquilo conecta. Que é o tal, se a gente for para a mecânica quântica, né? É o tal do colapso da onda, de função de onda. Que você, quando você consegue manter essa frequência por 68 segundos, você colapsa a onda. Ah, é 68? Só que é muito difícil. Quando chega lá pro 20º, somente já pensou em outras coisas. O telefone coisas. Toca, o cachorro late. Parece bobo, mas não é. E outra coisa, ao contrário disso, toda vez que você tá na preocupação, a cada 11 segundos vai criando um layer, né, uma camada de energia. Então, a cada 11 segundos, a sua preocupação vai ficando mais forte. E eletromagneticamente falando, você atrai mais daquilo que você não quer. Porque vai criando essas camadas a cada 11 segundos. Mas, por exemplo, eu consigo fazer essa visualização de 68 segundos durante essa meditação que você ensinou, por exemplo? Sim, porque o que você faz? O que eu ensino as pessoas? Escolher a música de pelo menos uns 2 minutos porque ali. te acalma, né? Exatamente, você entra na vibe. E quando você entra na vibe, você só agradece por aquilo. Você não fica pensando como é que eu vou ter, não, você só agradece. E eu já fiz coisas, assim, incríveis, assim. Olha aí. Quem me acompanha aí sabe, eu poderia ficar 5 dias contando aqui. E aí é o tal do soltar. Isso. Porque também não dá pra você ficar colapsando a onda e ficar esperando, né, a onda retornar. Aí é preocupação. Seria como se você plantasse uma sementinha e ficasse ali cavocando para ver se ela tá nascendo. Não, acontece a qualquer momento e... Tem algumas técnicas de lei da atração, por exemplo, que falam que, por exemplo, você coloca tudo no papel. Ah, eu já tenho, tempo presente, afinal de contas, tal. E algumas técnicas ensinam a ler esse papel todos os dias. Pode Pode fazer ser isso, também. Pode, porque você está acostumando a sua Mas mente aí não é um com efeito aquela Zenão? ideia. O efeito Zenão, ele acontece quando você fica achando que você não merece aquilo. Quando você pensa assim, ai, não vai dar certo porque eu não tenho dinheiro. Ai, que besteira. Entende? O efeito Zenão é quando você bota energia naquilo. Contrária. Contrária. Mas se você fica lendo uma coisa todos os dias, daqui a pouco você começa a se acostumar com aquilo. Aquilo que era tão estranho começa a ficar... natural. Ok. E aí você começa a observar coisas daquele tipo. Aí, de repente, você, sei lá, vamos supor que você quisesse um carro. Você coloca lá, tem o carro X. Aí você começa a ver aquele carro durante o dia. Aí aquilo começa a vir para o seu mundo, né? E, de repente, acontece alguma coisa extraordinária que você tem um carro. Olha só. É bem legal, Tá aí. Exercício de começo de ano, 68 segundos para colapsar essa onda. Sim. É difícil, mas é possível. Mas é possível, né? Se você se coloca para... Acho que tudo que a gente se coloca verdadeiramente com intenção para fazer, sim, né? E tem que ser divertido o caminho. Tem que ser divertido. Porque às vezes a gente fica pensando muito no resultado. O resultado final, eu só vou ficar tranquila, aí só você feliz. Tá no efeito Zenão. Aí você tá no efeito Zenão. Aí, tá vendo? Aí você já tem que começar de novo. Já os 68 segundos já caiu. Volta tudo. Exatamente. Você tem que ir para uma sensação absurda de gratidão e de frequência alta, de alegria por aquilo. Então, você aceita do fundo do seu coração que aquilo é seu. E você aceita com tanta força que não te importa se vai ser agora ou se vai ser daqui 10 anos. Você tem certeza. Olha só. Você desapega, entendeu? E aí, para aquilo que você não sente, talvez, uma naturalidade, tem a quebra de crenças e padrões. Exatamente. É todo um... Tudo tá interligado. Tá tudo... Exatamente. Tudo tá interligado. Cris, muito obrigada por você ter vindo. Eu que agradeço. Foi muito legal.
Eu tive uma aula aqui, foi muito bacana. Deixa suas redes, seus contatos, onde que as pessoas te acham, como que as pessoas podem fazer para participar desse grupo, por favor. O meu principal canal hoje é o Instagram, Jornadas da Alma, tudo junto, no plural, Jornadas da Alma. Tá lá tudo sobre o que eu faço, tem a minha agenda, tem as viagens que eu faço para fora, para o Egito, para a Índia. Ano que vem legal. tem Egito, setembro. Muito bom. Tem lá o contato com a minha assistente, então é só me achar lá no Instagram, Jornadas da Alma. Muito Aí bem. fica mais fácil. Comunicadora da Rádio Vibe Mundial também. 12 anos. 12 anos, só 12 anos. Só. Muito legal. Eu agradeço. A Uimistic, além de site, além de podcast, uma produtora de conteúdo, tivemos um crescimento muito bacana esse ano aqui. Tem uma loja online também de produtos esotéricos, produtos místicos, produtos dessa vibe nossa aqui, sim, sabe? Sim. E a gente queria te presentear com um mimo da nossa loja. Ai, que legal. Escolhido a dedo para os seus processos aí, para os seus rituais. Amo. Pode abrir se você quiser. Eu já conheço. Eu acendo só um pouquinho, uso um pouquinho, apago. Apaga de novo, sim. não gastar tem uma tudo. outra coisinha aí que acho que você vai gostar. Ai, que legal, um pêndulo. Uso muito, muito. De citrino esse parece. Não, de ametista. São várias, acho. Ametista com ouro. Que exatamente. Legal. E tem até uma coisa, não sei se a câmera vai conseguir pegar. Consegue, Doni? Olha aí, olha. Ela tem a parte dourada, né? E temos na ponta a ametista. Adorei. Tudo da loja da Uimistic pra você aí começar seu 2025 com outra energia. Com certeza. E tem cobre aqui dentro também, que é perfeito. Tem também. Pra puxar energia e levar energia. É isso. Você usa o pêndulo nas canalizações? Não. Só quando eu faço limpezas espirituais, energéticas, quando alguém pede, isso eu nem divulgo, senão eu não dou conta, né? Mas de vez em quando alguém pede, porque tá há muitos anos, né? Acostumada, aí eu uso o pêndulo. Olha só, que legal. Obrigada, adorei. Gente que agradece por essa aula, foi incrível. Que você tenha um 2025 recheado de muito amor, muita prosperidade, muito sucesso. Todos nós. Com Obrigada. certeza. A gente vai ficando por aqui. Se você ainda não curtiu o nosso canal aqui do YouTube, por favor, estamos aguardando o seu like, comenta, compartilha. E não esquece, semana que vem tem mais episódio. Feliz 2025 pra você, hein? E a gente continua por aqui. Um beijo.